Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso programa de hoje é sobre MPLS. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o nosso podcast pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para a entrevista, vamos aos nossos avisos iniciais. Se inscreva para os nossos cursos do programa AceleraNet. Teremos uma turma de 11 a 15 de agosto de 2025 em São Paulo, aqui na capital. Inscrições vão até dia 20 de julho de 2025. Também teremos uma outra turma de 18 a 22 de agosto de 2025 em Juazeiro do Norte, no Ceará. As inscrições vão até dia 27 de julho de 2025. Então não percam. Além disso, teremos a nossa próxima turma do Bcop EAD. Ela vai acontecer de 11 a 15 de agosto de 2025 e as inscrições vão até dia 27 de julho de 2025. Anote também na sua agenda e se inscreva para acompanhar a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da nossa próxima live Intrarrede. Ela acontecerá no dia 6 de agosto de 2025. Então não deixem de assistir. A convidada de hoje é a Tatiane Figueiredo, instrutora de treinamentos técnicos na Datacom. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Tati, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast, o Camada 8. Sempre é uma gratidão receber você aqui para a gente poder debater assuntos técnicos, mas tem muita gente que não assistiu o primeiro episódio com você, então a gente pede para você ali se apresentar novamente. Então, quem é a Tatiane e aonde ela trabalha? Em primeiro lugar, agradeço o convite de participar do podcast Camada 8 e aproveito a oportunidade para comentar que admiro muito o trabalho de vocês, que proporcionam para toda a nossa comunidade e incentivam ter uma internet mais segura e acessível, além do compromisso de disseminar o conhecimento. Então vamos lá. Eu sou Tatiane, ou apenas a Tati. Iniciei no segmento de telecomunicações sendo estagiária alguns anos atrás e nos últimos 11 anos fui apresentada ao segmento de redes de computadores. Todo esse mundo que acontece aí da internet, quando eu fui contratada na empresa Datacom para ser instrutora de treinamentos técnicos. Na oportunidade, a missão seria ser instrutora apenas da linha de switches Metro Ethernet. Mas no decorrer dos anos, ganhei os desafios de também trabalhar com GPON, XGS-PON, servidores e agora com DWDM. Na parte de graduação, sou formada em engenharia de produção, uma pós-graduação em gestão de projetos e redes de computadores. Não, perfeito, Tati. A gente vê ali os caminhos que vão levando a gente. Eu também entrei no NICBR como programador, depois eu virei professor, as coisas vão mudando e a gente vai seguindo esses caminhos. Mas gostaria de falar para o nosso ouvinte também, que quiser conhecer um pouquinho mais da Tati, né? A gente teve o episódio com ela anterior, que foi lá em 2022, que foi assim um especial de Dia das Mulheres para falar sobre mulheres na área de tecnologia. Então aqui ela deu só uma lapidada de quem é a Tati. Se quer conhecer mais, você vai ouvir lá o episódio dela, que tá lá em 2022, que a gente gravou no nosso podcast lá, o Camada 8. Hoje a gente vai falar sobre MPLS. Então explica pra gente o que é MPLS e por que ele foi criado. MPLS é uma sigla, Multi-Protocol Label Switching. Ele é muito conhecido no mercado como um tal de camada 2,5. Aproveitando, fazendo camada 8, camada 2,5. Até o próprio nome dele, né, traz a última sigla ali como switching. E isso remete muito à questão de comutação de camada 2. Só que o MPLS, ele foi desenvolvido em 2001. Para ter uma referência ao modelo OSI, que é de 1970, o que o pessoal fez? Eu não ia reescrever o modelo OSI. Então tem a questão do camada 2,5. O que ele tem a questão de switching, da comutação, mas eu também preciso um pouco do quê? Do roteamento para chegar até lá. Então ele não é um protocolo, ele é uma tecnologia, é porque ele não tem todas aquelas questões específicas e fixas, e sim, o propósito dele é fazer encaminhamento, um método de transporte. Ele tem talvez uma pegada meio independente, mas ele depende do roteamento para sair de um ponto A até um ponto B e tentar levar esse tráfego do cliente o mais fiel e transparente possível. Mas como assim ele não é um protocolo? Você não falou que ele era multi-protocol?
Pois é, né? O próprio nome dele tem um multiprotocolo e a Tati está aqui dizendo que ele não é um protocolo. Realmente ele é uma tecnologia, mas a ideia dele é passar por ele ou ele transportar qualquer coisa. Pode ser um IPv4, um IPv6, uma emulação, qualquer coisa. Então a ideia dele é fazer esse transporte de múltiplos protocolos ou de qualquer tipo de tráfego. Então tá bom, Tati, você falou aí do MPLS e tal, mas como que ele se diferencia de uma rede tradicional? Tipo, por que eu usaria ele? O que eu ganho a mais usando o MPLS do que eu não usar ele? O MPLS ele traz uma série de benefícios, mas também não dá para dizer que ele é bom ou ele é ruim perante alguma coisa. Muitas vezes vai depender do que o cliente ele tem. Um cliente que tem uma rede só L2, dá para chegar para ele assim, o MPLS é sensacional. O cara não tem condições de chegar lá, mas desperta o interesse dele. Opa, hoje eu não consigo, mas quem sabe no futuro. Eu vejo muito uma migração do quê? As pessoas terem uma rede totalmente L2, onde a gente tem um esforço operacional muito grande para criar VLAN, ter um protocolo para proteger, evitar loop de rede. Às vezes a rede ela é muito grande, mesmo colocando um protocolo, a rede acaba loopando, porque não dá tempo da PDU passar em tudo, lupa um cantinho, ou uma questão de alguém estar fazendo algo incorreto, tem o erro humano. Mas ele tem a possibilidade de, hoje eu não consigo, mas daqui a pouco eu consigo migrar para isso. E ele vê o MPLS como uma evolução da rede L2, é aquele primeiro passo para que ele reduza essas questões. E alguns clientes até em treinamento falam, depois que eu botei MPLS eu tenho vida, porque tem esse trabalho operacional muito grande. Então, o primeiro passo dele no MPLS é ele colocar um protocolo de distribuição de labels mais simples, que com poucos comandos ele sobe a infra dele e ele já pode passar serviço. Depois, no decorrer, eu posso aproveitar melhor a minha rede. Então, ele pensa numa tal de engenharia de tráfego. Então, como benefício a gente tem a questão de configuração, eu não preciso todo novo cliente entrar na minha rede, ficar configurando a VLAN, fazer um quem quer. E a gente tem a questão do erro humano e sempre tem aquela lei que todo mundo conhece, que é a lei de Murphy, né? Se eu não configurar aquela interface, é por ali que o tráfego vai passar e vai cair. Eu vou ter um duplo rompimento, triplo e tem essa questão. A questão de configuração, então, de todos, é questão de escalabilidade, redes muito grandes. A gente tem a parte de diâmetro por um protocolo como um span tree, um EPS, um RPS, ele tem aquele tamanho para que ele funcione corretamente. O erro humano, nós somos humanos, então a gente pode, nem sempre a gente tá no bom dia, às vezes alguém tira a nossa atenção, a gente acha que colocou a config e não colocou. O provisionamento, a gente vai usar, quando bota um MPLS, uma infraestrutura única. Pode fazer essa migração de um L2 para um L3 e o MPLS trabalhando em conjunto. Então, vou subir um protocolo de roteamento que eu preciso sair numa ponta A e para um ponto B e vou colocar o MPLS ali como configuração. Então, isso é incremental. Eu vou subindo a minha rede sem ter aquela questão abrupta, né? Não, eu tenho que tirar tudo para botar. Não, eu posso ir subindo ela. Isso me dá um benefício de usar uma única infraestrutura. Tem também todos os benefícios que o roteamento traz, a flexibilidade que ele tem. Se eu perder um caminho, eu vou subir uma nova melhor rota e o MPLS vai seguir esse caminho aberto, esse caminho disponível do roteamento. O provisionamento do cliente, depois ele fica só nas pontas, onde é que o cliente entra, onde o cliente sai. O MPLS, por mais que ele não seja, infelizmente, nativo com o IPv6, mas ele tem técnicas que permitem que eu use o IPv6 de forma muito rápida, através de 6PE ou 6VPE, e é uma tecnologia madura, presente em diversos clientes no mundo inteiro, operadoras grandes, então tem vários benefícios que ajudam a dar aquele sentimento, aquela sensação de uma qualidade de rede melhor, tanto para o cliente como para quem administra. Legal, mas eu tenho uma dúvida, Tati. Você falou aí, né, do MPLS e tudo mais, e que é um protocolo 2,5 aí, né, se for na camada. Mas, por exemplo, se eu tenho uma rede ali funcionando com o SPF, o MPLS eu posso substituir ele pelo SPF? Eles trabalham junto? Como que funciona isso daí? Por que eu usaria o MPLS? O MPLS ele sempre vai precisar de um amigo, vamos falar assim, que é o roteamento. A ideia do roteamento é como se fosse, por exemplo, vamos imaginar que você vai na semana de infraestrutura. Tá chegando aí, daqui a pouco ela tá, e você precisa ir. Beleza, você sozinho, você não vai conseguir chegar talvez no tempo. Então você vai precisar do quê? Que alguém te leve. Por exemplo, eu vou de carro e eu vou usar o GPS. O GPS vai traçar da minha origem, da minha casa, até a semana de infra, qual é o meu melhor caminho. Então ele vai deixar aberto esse melhor caminho, que é por onde eu vou. Ou seja, o MPLS vai utilizar esse recurso do roteamento para sair do ponto A ao ponto B.
Caso tenha algum problema no trajeto, o que o GPS faz? Recalculando a rota. A mesma coisa acontece com o roteamento. Houve um rompimento, ele vai... Qual é a minha próxima melhor rota? E com ela, eu vou recalcular a minha rota e ir para aquele novo caminho. Então, sempre o MPLS ele vai trabalhar em conjunto, de mãozinhas dadas, com um roteamento. Protocolo de roteamento. Então, não posso simplesmente substituir. Ele tem que trabalhar em conjunto ali. Seja no MPLS no modo mais simples ou no MPLS com a questão de engenharia de tráfego. E voltando para a ideia lá do Multi-Protocol Label Switching, vamos falar o que é Label Switching? Porque você falou da parte do Multi-Protocol, mas a gente também não sabe a parte do Label Switching. Como que ele funciona? O MPLS, toda a mágica que ele faz é em cima de labels ou etiquetas, rótulos. Vai depender muito da nomenclatura de tradução. Então, com essas etiquetas, ele vai fazer 3 ações. Em cima dessas ações é que todo esse mecanismo funciona, que é a inserção de um label, um rótulo, a troca ou a retirada. Então, todo este mecanismo funciona baseado nisso. Então, vai existir um equipamento. Dentro do MPLS, a gente também tem uma sopinha de letrinhas, não só o seu nome. Tem um tal de CE, PE, LSR, LSP. Então, a gente vai ter o equipamento do cliente, que é o CE ou Customer Edge, é o cara ou dispositivo que não sabe o que é MPLS. Que pode ser tanto um serviço meu, de um provedor, de uma operadora, ou um transporte de um outro cliente. Mas a gente parte do princípio que ele não sabe o que é um MPLS. Ele quer chegar de uma ponta A a uma ponta B. Esse equipamento do cliente, o CE, vai estar ligado num equipamento chamado PE ou PE. Depende da região do país, né? Eu gosto de botar uns acentos onde às vezes não tem. Que é o Provider Edge. E ele vai fazer o quê? Esse equipamento é o que introduz o cliente à rede MPLS. Então ele vai fazer a ação de inserir um label ou de fazer um push. E vai encaminhar dentro do domínio MPLS, dentro da rede, para aquele melhor caminho que o roteamento me definiu. Vamos partir desse princípio. Esse outro equipamento vai receber esse pacote e ele vai olhar o label. Quem é o meu destino? Para esse destino, eu receber o label, por exemplo, azul, e vou trocar para o label verde. E eu vou mandar. Eu não tenho nenhuma decisão baseada em camada 2 e nem em camada 3. Apenas qual é o meu destino, qual é o label que eu recebo e qual é a ação que eu vou executar. Então, por exemplo, troquei de uma cor para outra, mandei para frente. Dependendo do tamanho da rede, isso vai acontecendo até chegar no penúltimo. O penúltimo ele tem uma função especial, que é do PHP, que é de retirar este label para que possa entregar ao último, que retira todo esse tráfego do domínio MPLS e entrega para o cliente. Legal, Tati, mas só para ver se eu entendi. Então o MPLS ele tem essa função de distribuir essas labels, coloca essas labels ali nas informações, nos destinos, e aí ele precisa do protocolo de roteamento para mostrar para ele os melhores caminhos para até chegar a esses destinos aí que estão identificados com essas labels, é isso? Isso, ele só conhece o caminho que o roteamento deixou aberto ou a melhor rota lá na tabela de roteamento. A princípio, a gente tem que o quê? Só tem uma melhor rota, salvo exceções quando a gente tem a questão do SMP fazer o balanceamento. Então, a gente pode ter mais de um caminho. Partindo do princípio que a gente só tem um caminho, o MPLS só conhece aquele. E todo o mecanismo acontece na inserção, na troca de labels e na retirada de labels. Acho que tem que falar um pouquinho mais dessa parte de labels para o pessoal entender. Porque, assim, qual que é a função da label? Porque a gente viu, colocou o label laranja, colocou o label verde, tá usando o roteamento, mas a gente fala muito assim, o MPLS vai melhorar a rede, vai dar tranquilidade, dar QoS, tem um monte de coisa que falam, mas aonde que tá entrando as labels? O que tá melhorando? Toda a parte de encaminhamento, porque o label, ele tem uma questão de processamento menor para os equipamentos. Eu não preciso ver qual é o endereço MAC, qual é o endereço IP, eu sempre vou trabalhar com uma origem e um destino. Para aquele destino, qual label eu vou inserir? Vai chegar no equipamento do meio, tá? Qual é o destino? Para aquele destino, eu vou trocar o label. Esse é o mecanismo, então isso tem um custo. Então é uma identificação mais simples ali, no caso, é isso que você está me dizendo. Exatamente. Então, são 3 ações simples que o MPLS faz. Insere, troca e retira. Sem olhar as questões. Qual é o endereço MAC? Qual é o endereço IP? Sem ter que abrir essas informações para fazer cálculos, vamos pensar assim, chegando mais no bit, fazer cálculos. Não. Realmente parece estranho, que é muito simples. Insere, troca e retira. E é por isso que você falou que é 2,5, né? Então ele não chega na camada 3, ele fica na camada 2, sobe um pouquinho para trabalhar nesse encaminhamento mais rápido, mas ele não precisa olhar toda a tabela de roteamento, né? Precisa saber ali os prefixos, etc. Ele só tem uma label e é aquilo ali que ele vai usar para guiar ele no encaminhamento. Exatamente, ele sabe quem eu quero chegar. Então, dentro da minha tabela de roteamento, eu tenho que ter
o endereço IP do meu destino. Por exemplo, o endereço IP da Loopback. Se a gente está falando de rede roteada, geralmente a gente usa a Loopback, que é uma interface virtual dos equipamentos, que está sempre up e eu posso alcançá-la por qualquer porta ativa, porque ela está ali no roteamento. Então, isso também me dá a facilidade de alcançar o meu destino. Rompeu, eu consigo alcançá-lo, porque a Loopback não está associada a VLAN nenhuma e nem interface nenhuma. Ela é própria do equipamento. Então, eu quero alcançar o IP A pelo MPLS. Opa, meu destino é aquela Loopback. Então, para a Loopback A, eu vou inserir o label, vamos botar números agora, trocar de cores, vou botar um número 22. Agora eu quero alcançar a Loopback C. Eu sou o equipamento de entrada da rede. Então tá, para a Loopback C, então eu vou colocar o label 55. E vai dando seu destino, vai fazer encaminhamento para o próximo salto. No próximo salto, ele vai receber. Eu quero chegar à Loopback do A. A Loopback do A veio com o label 22. E o que eu faço agora? Então, ele vai consultar uma tabela de encaminhamento de labels e vai ver, poxa, o destino é Loopback do A. Recebi o label 22, o que eu faço? Você faz um swap ou uma troca pro 33 e segue pro próximo next hop. Entendi. E você falou de distribuição de labels, mas como que é feita essa distribuição de labels? Tem um protocolo específico para isso? Como que isso daí funciona? Para a distribuição de labels, a gente precisa de um protocolo. Existem 3 que fazem esse papel. O LDP, que ele foi desenvolvido exclusivamente para o MPLS e ele visa simplicidade de configuração. E geralmente é por aí onde o administrador da rede ele começa a olhar para o MPLS, porque com poucos comandos sobe uma rede, toda uma infra. Claro, eu vou ter que ir equipamento por equipamento que vai participar desse meu domínio. Porque o LDP, ele vai fazer o seguinte, ele vai contar para o outro equipamento como faz para chegar nele. É igual a semana da infra. Eu quero chegar na semana que está chegando aí já, logo na sequência. Então, ele vai assim, qual é o endereço da semana de infra? A semana de infra é na rua 1, 2, 3, 4, 5. Vai contar para o equipamento que está, né, acima dele. Ele sempre vai contar no sentido downstream, né, do up para o down. Beleza. Aí aquele equipamento ou aquela pessoa que vai na semana de infra, fala assim, poxa, legal, mas eu também tenho um amigo que eu quero que vá junto na semana de infra. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou dizer para ele ir direto, ele vai passar por mim. Então, para você chegar na semana de infra, lá naquele endereço, passa aqui em casa, que é na rua 10, 11, 12. E ele também não vai ficar satisfeito, poxa, eu tenho mais um colega. E ele vai contar para o próximo colega sempre passando nele. É isso que a distribuição de labels via LDP ela faz. Então, para chegar no meu equipamento, você é o meu penúltimo, você vai usar o label de número 3, que é um label especial que identifica o PHP. Você vai fazer o seguinte, beleza, então eu vou contar para o meu colega, ou para o meu próximo equipamento. Para você chegar no equipamento da Tati, você vai usar o label 23. Então não é um label só que vai repassando, ele vai trocando cada equipamento ali, vai colocando o seu label na informação. Cada equipamento ensina para o outro como chegar nele e como chegar nos que estão atrás dele por ele. Então ele vai criar uma grande tabela que a gente chama de database, que é a tabela de a lib, Label Information Base, que tem todos os labels para todos os possíveis caminhos. E a gente vai ter uma tabela chamada LFIB, que é só de encaminhamento, ou seja, só aquela que tem a melhor rota do SPF que vai estar disponível para eu encaminhar. Caso eu tenha uma falha, ele vai lá na database, veja qual é o próximo melhor caminho com aquela label e eu faço a distribuição. Então o LDP, ele segue o SPF, consequentemente também, todos os tempos de convergência que o SPF tem. Então você pode também colocar mecanismos que ajudem no tempo de convergência. Se a gente olhar o que a RFC nos fala, a gente tem o tempo de dead, que são de 40 segundos para retirar uma rota da tabela de roteamento. Poxa, mas eu estou botando no MPLS para melhorar minha rede e a Tati está falando que eu tenho que esperar talvez até 40 segundos? Dependendo, sim. Mas você tem mecanismos que podem te ajudar, como o BFD dentro do SPF, o AMFM, Link Flag, mecanismos que os fabricantes tenham para verificar se a camada 1 está up ou não e despertar para os próximos protocolos. Opa, agora não está mais up, então, tipo 1, te liga aí que agora não tem, e como faz a convergência da rota. O próximo protocolo é o RSVP com a extensão de TE, que é quando a gente começa a falar a respeito de engenharia de tráfego. Lá, na engenharia de tráfego, vamos dizer assim, o poder vai para o administrador. É ele que define por onde agora eu vou passar, colocando condições ou restrições, depende do ponto de vista. Eu posso colocar
Eu quero que faça o meu maior caminho. Porque esse meu maior caminho, ele é um caminho de 100 GB ou não, é um caminho não tão utilizado. Então, eu ganho o poder de olhar para a rede, tanto por isso que o nome é engenharia de tráfego. E o segredo de sucesso para que a engenharia de tráfego funcione é que eu tenha um desenho da minha rede. Tem que ter ela toda mapeada, quais são os tipos de link, quais são suas características, para que eu possa, dar 2 passos para trás, imaginar, eu olhar para toda a minha rede, eu quero que o tráfego do meu PPPoE vá por tal caminho. Não, eu quero o tráfego de voz em links que não tenham tanta latência, porque, voz e latência não combina. Posso aplicar um QoS? Começar a brincar com isso. Então, o RSVP é um protocolo já antigo, nada questão de QoS, mas ele ganhou a extensão do TE para que possa também distribuir labels. O outro é o MPBGP, que ele vai distribuir labels através das atualizações das mensagens de atualização do BGP. Muita coisa que você falou aí, já estamos entrando na parte de engenharia de tráfego, mas queria voltar um pouquinho. Como que a gente começa uma implantação de MPLS numa rede, né? Você falou assim, talvez começar ali o primeiro com o LDP, que faz tudo automático, é mais simples, ele é só configuração como se fosse um SPF, pouca configuração, ele já começa a trocar as labels, funcionar, e depois ele vai para outro caminho. Como que funciona esse passo a passo de implantação de MPLS numa rede? Eu gosto muito de dividir a implantação em 3 etapas. A primeira delas realmente é a infra. Para essa infra, eu posso tanto começar ela do zero, vamos pensar, estou iniciando, ou ela já está em operação. Mas os passos são, claro, você sempre vai ter que ligar na porta certa. Se ele errou a porta, não adianta ir para o MPLS, montar montar VPN, tirar VPN, não funciona. Por que eu estou falando isso? Cada fabricante tem uma identificação de porta. Alguns as pares são embaixo, outras as pares são em cima. Às vezes a gente está acostumado com alguém, troca de fabricante, mas daí o MPLS daquele fabricante não funciona. Porque às vezes a gente está lá na primeira camada. Então eu sempre gosto do quê? Qual é a porta que você está ligando? Você vai ter que associar um endereço IP a essa porta, que pode ser colocando ele direto ou através de uma VLAN, que ela vai ter um propósito de um ponto a ponto, só para que a gente coloque um IP. Aí vai depender de fabricante para fabricante. Eu posso botar esse endereço IP com /30, máscara de 30 bits ou máscara de 31. Aí tem que ver se o fabricante aceita essa questão ou não. Depois disso, você vai testar, né? Sempre a cada final de etapa você testa. E vão para a tal da interface loopback. Vou criar a interface loopback, que é onde as coisas elas acontecem, e vou associar tanto essas interfaces de infra, que foi via VLAN ou o IP direto, e a loopback ao meu roteamento. Eu preciso ter as interfaces loopback no meu roteamento. Elas precisam ser alcançáveis lá. E isso eu termino a minha primeira parte, que é a infraestrutura. Garanto que tudo isso, que o roteamento está funcionando. Feito isso, eu vou escolher o protocolo de distribuição. Vamos começar no mais simples, o LDP. Aí depende de fabricante para fabricante. Alguns são 2 comandos, outros são 3. Às vezes alguma coisa é dentro de um bloco só, ou dentro do bloco do LDP mais interface. Mas são pouquíssimas coisas associadas e aquele equipamento está pronto. Eu vou para o próximo. Insiro os comandos, eu já estou com aquela infra toda pronta. E a mágica de PE, LSR, PHP, tudo isso, ela fica pronta e finaliza, vamos falar assim, a segunda etapa. A terceira é o quê? Eu subi uma VPN, por exemplo, de camada 2, para fazer o transporte do tráfego do cliente de uma ponta a outra. Então, são as 3 etapas. Eu ter a minha infra para receber o MPLS, a escolha do protocolo de distribuição, que a gente fez aqui a conversa a respeito do LDP, poderia ser engenharia de tráfego, só que daí a gente está pulando aí para talvez uns 15, 20 comandos, né? O nome já requer, né? A gente já fala de engenharia. E depois a terceira etapa, a VPN. Posso ter mais alguma coisa? Eu posso. Só que ele é um recurso adicional. Eu priorizar uma VLAN de um tráfego, uma VLAN de voz, eu colocar um FAT para fazer balanceamento, controle de banda, são recursos extras que não são obrigatórios para que esse mundo do MPLS ou de um transporte de um cliente aconteça. Mas vale também como uma boa prática. Nessa parte 1, uma coisa que me chamou a atenção é que, do jeito que você está contando a sua historinha, ela parece independente. Então, assim, como eu vou montar ali a minha infra, o protocolo de roteamento que eu vou escolher, independe ali da parte 2 e da parte 3. Então, eu poderia ter com SPF, poderia ter com IS-to-IS, poderia ter com RIP, poderia ter com rota estática. É isso mesmo? Depende, às vezes, do fabricante. Tem um fabricante que se permite você colocar uma MPLS com rota estática. Só que
Pô, tu não vai fazer uma rede ali com 2, 3 equipamentos, né? Hotstart, que eu tenho que configurar a ida e a volta. Isso vai virar um monstrinho gigantesco. Você vai levantar a mão pra... Não quero mais MPLS. Pra facilitar, na verdade, você vai dificultar a sua vida, né? Exatamente. O RIP, não tenho certeza, mas eu acho que ele não tem suporte em MPLS. E também, só até 15 saltos. Hoje as redes estão cada vez maiores. Mas sim, ISIS ou AS, aí depende aí de cada região. E o SPF são os que mais estão presentes aí com a MPLS. Eu acredito que dos dois o SPF, porque todos os fabricantes têm, então ele acaba sendo mais comum. Então, continuando aí essa parte da implementação que você fez aí em blocos, né? Chegou o momento de eu começar a fazer a parte de engenharia de tráfego. Né? Como que eu faço isso e por que isso é importante? Qual o momento que sai do LDP para o RSVP que você estava comentando aí? Isso, quando eu tenho que tomar essa decisão. De 2, 3 comandos indo para 15 comandos. Excelente pergunta. Então eu já tô com a minha rede rodando, ela tá crescendo, só que eu começo a perceber o quê? Eu só tô indo por um caminho, que é a característica do roteamento. E eu olho pra minha rede, poxa, mas eu poderia utilizar ela melhor, independente dos meus enlaces, do tipo do meu equipamento, se eu tenho MPLS, ele tem vários recursos, então como eu aproveito melhor? Ou aquela situação, eu tenho um transporte com alguém, eu fiz uma rede nova e ela tá o quê? Ociosa. Eu tenho esse olhar e eu quero aproveitar melhor. Mas daí você pode dizer assim, beleza, Tati, eu vou lá e mexo no custo do SPF. Perfeito! Você só está mudando o problema de um lado para o outro. Eu vou continuar tendo links ociosos. Então, é aí que a engenharia de tráfego ela entra na jogada. Eu fazer um aproveitamento melhor de tudo que eu tenho. Se é interface giga, de 10, de 40, de 100, de 400, eu quero não passar por um link que tem alta latência, eu criar a minha engenharia porque eu quero. Só que assim, não adianta eu ficar olhando para a rede do meu vizinho. Às vezes eu tô olhando, a graminha dele é verde, né? Mas pode ser só pintada. Então, a realidade de cada um é a realidade de cada um. Eu tenho que olhar para a engenharia de tráfego o quê? Fazer com que ela trabalhe para mim da melhor forma, que eu tenha uma qualidade para meus clientes, que eu tenha, como gestor, administrador da rede, também um pouco mais de tranquilidade para trabalhar com a minha rede. Então, esse é o momento que acontece a virada do LDP para a engenharia de tráfego. Só que, às vezes, o que acontece? Eu não tiro o LDP, eu fico com a engenharia de tráfego. Os dois podem coexistir e lá na frente, naquela etapa 3, eu decidi, essa VPN ela vai por onde? Essa VPN ela vai via LDP. Essa outra ela vai via engenharia de tráfego. Essa terceira ela vai via engenharia de tráfego, mas eu também quero ter backup. Porque ele contratou um SLA meu? Então eu vou dar uma tratativa talvez melhor ou dar mais opções para aquele cliente. Aí, Tati, agora uma dúvida. Você falou de toda essa parte de, eu tenho múltiplos caminhos, posso fazer tomadas de decisão, mas como que é definido um melhor caminho? Né? Você falou do SPF, questão de custo, mas e aí no MPLS, quando eu trabalho com engenharia de tráfego, como que é feita essa decisão? Você que decide. É? Você é o cara que tem o poder da rede. Você que vai, com base no que ele permite ser configurado, fazer as escolhas. Então, essas escolhas são critérios, condições, restrições. Aí cada pessoa chama eu faço um if lá dentro do MPLS. Se estiver melhor aqui, vai por aqui. É isso? Pode também, mas vamos imaginar o seguinte, como é que eu posso definir os meus caminhos? Eles podem ser definidos de formas explícitas, por afinidade e talvez ter uma reserva de banda. São as principais características que acontecem. Então, a explícita. Explicitamente ou manualmente eu vou informar por onde o meu caminho está passando. Eu quero que passe no IPA, no IPB, no C, no D, e eu vou fazendo todo o trajeto de uma ponta A a uma ponta B. É o que a gente chama de strict, salto a salto, hop a hop. Então, ele pode dar um certo trabalho, dependendo do tamanho da rede. Tati, eu tenho 15 saltos. 15 saltos. 15 saltos, porque essa é a técnica dele de definição de caminho. Mas também dentro do explícito, nós temos a técnica, vamos falar assim, lose. Passe por um caminho estratégico, ou passe na loopback do equipamento 55, ou o equipamento que está na cidade A. Então, o que vai fazer sair daquela origem até aquele ponto estratégico é o roteamento, o melhor caminho daquele ponto até aquele estratégico, e do estratégico até o destino. E eu posso combinar tanto o strict, que é salto a salto, quanto com o lose dentro, por exemplo, da mesma estratégia. O outro é a afinidade, onde a gente pode o quê? Dar características, cores, informações para que o estabelecimento do caminho seja constituído. Então,
eu gostaria de passar por caminhos que tenham alta capacidade. A alta capacidade são interfaces de 100 GB. Então, ele vai procurar essa característica em toda a rede. Se eu encontrar a característica, eu estabeleço o caminho. Mas essas características, essas informações que você está me passando, o MPLS que traz para você, ele tem, atributos ali dentro com essas informações? Ele precisa de um amigo que fica dentro do SPF, chamado de OSPF-TE, que são os LSAs OPAC. Em específicos, tem esse LA A9, A10 e A11. A 9 tem abrangência de enlace, não faz sentido, só saber o ponto a ponto. A 10 para dentro de uma área OSPF e a 11 multiárea. E ali dentro você tem uma sequência de informações que fazem sentido para quem vai estabelecer o túnel. Como? Qual é o meu endereço IP local? Qual é o do Next Hop? Se tem alguma informação de banda, se tem alguma característica. Então, com base nisso, ele olha, opa, tenho. No próximo salto também tem. Se eu conseguir em todo o trajeto pegar essa informação e ela atendeu ao que eu quero, eu estabeleço o túnel. Só lembrando que o túnel ele é unidirecional. Então, eu tenho do A para o B e eu tenho que ver se eu atendo também do B para o A. Ah, então não são informações que eu coloco lá da minha cabeça. Isso daí vem desses LSAs ali do SPF. Exatamente. Com base nisso é que eu vou conseguir ver se eu atendo ou não o que a gente como administrador estabeleceu. E voltando para essa parte do critério da engenharia de tráfego, né? Queria saber, você define uma vez e deixa assim toda a sua rede configurada ou você sempre tem que ficar olhando a sua rede para ter que fazer alguma mudança para ver caminhos melhores ou caminhos piores? Como que funciona? É uma coisa que você tem que ficar sempre atenta no seu MPLS? Depende, eu adoro responder as perguntas com depende. Mas por quê? Se a minha rede ela tá estática, eu não tenho novos equipamentos, eu não tenho novos caminhos, não teria por que eu ficar reconfigurando, mexendo o tempo inteiro. Não, mas eu tô crescendo. Então, naquele lugar, botei um equipamento novo, cresci a minha rede. Ele vai participar? Não vai? Ele vai ser um caminho válido? Eu quero botar uma característica para ele? Então, eu tenho que entrar na minha rede, só que eu não vou precisar configurar tudo. Eu vou apenas naquele novo trajeto. Ou, não, mudei toda a minha estratégia agora. Daí você tem que sair configurando todos os equipamentos. Mas se tiver, assim, algum enlace mais entupido, eu quero jogar alguma coisa para outro enlace. Isso é automático? Eu tenho que intervir em algum momento ali? Sempre na engenharia de tráfego você vai ter que dizer, você que manda, pensa assim, ele não sabe o que ele tem que fazer. Se eu não trazer nenhum tipo de informação para ele, ele vai seguir sempre aquela regra que eu tinha. Eu quero ter alguma questão de reserva de banda, quero garantir, eu tenho um determinado tráfego de 10 GB e eu quero garantir durante todo o meu caminho, eu tenho que colocar as informações de reserva de banda, informação, esse enlace tem tanto, esse outro tem tanto, assim por diante, e informar, olha, você só vai estabelecer o caminho se você garantir que tenha este recurso. Mas aí tem como automatizar isso? A galera sempre faz um script aqui, um script ali, sempre tem algo na Mas isso não é uma coisa nativa ali do MPLS. Eu preciso de ferramentas para fazer essa automatização para mim. Poder ajudar. Tá, não tenho algo da própria técnica para isso. Você pode às vezes até colocar alguma prioridade, se acabar a banda, mas esse túnel ele tem uma prioridade maior, ele derruba o outro, daí ele vai ver se tem um caminho de backup. Você também pode criar backups para quando não tem um atendimento, ele ir para o backup. Mas sempre você vai ter que imputar algo. A questão da prioridade é legal, tem um tráfego do cliente A, ele precisa garantir 10 GB. Beleza, eu tô todo um enlace de 40. Daqui a pouco entrou um outro cliente de 20. Já tô com 30. Aí entrou mais um terceiro ali com mais 30. Acabou a banda. Aí você vai falar pra ele, dos 3, quem fica? Quem tem uma prioridade maior, quem tem uma prioridade menor? Aí isso ele faz sozinho. Ou quando você trabalha com afinidades, que rompeu um enlace, qual é o próximo que faz o atendimento? Como se a gente fizer uma analogia com o SPF. Romper uma rota, qual é a próxima? O menor custo ali. Exato. Desde que sempre eu tenha a informação imputada. Agora, tira uma dúvida pra gente aqui. A gente ouve muito que, vou colocar MPLS na minha rede e vai melhorar 100%. Depois que eu habilitei, nossa, mudou minha vida. É assim mesmo? Ou se você fizer um MPLS mal feito, é pior do que se você não estivesse utilizando? Se for pra fazer mal feito, nem faz. Deixa ele quieto. As pessoas têm essa percepção de colocar o MPLS, uau, tá sensacional. Mas vamos lá, um L2 bem feitinho. O que é um L2 bem feitinho? Você colocado um protocolo para proteger, porque L2 você precisa colocar um protocolo, seja Spanitri, EAPS ou RPS.
vou fazer o tráfego, né? Vou transportar o meu cliente. Fazer um QNQ e tunelar o protocolo, a rede também vai rodar lisinha, bonita. É a mesma coisa que eu falo assim para um cliente que só tem equipamento L2, cara, o MPLS vai salvar a tua vida. E ele, tá, mas eu não tenho. Então, assim, a percepção é, os dois muito bem feitos, você não sabe quem é quem. Claro, vai impactar muito no tamanho e no trabalho da pessoa. Poxa, eu tenho uma rede com 80 equipamentos, eu vou criar velando cliente, tudo. Chegou o segundo cliente, tudo de novo, tu tem um trabalho operacional da rede L2. A escalabilidade ali fica pior, né? Mas em questão, assim, de qualidade, assim, o MPLS, uau, meu Deus, salvou. Um L2 bem feitinho, funciona bem. Se é para deixar o MPLS mais ou menos, não, bota a missão e reestrutura. E como que ele pode aprender um pouco mais sobre o MPLS para não deixar mais ou menos? Excelente pergunta. Tem muita coisa boa na internet. O próprio YouTube do Nick tem uma sequência de informações. No YouTube do Nick, inclusive, né, teve a sua semana de capacitação sobre o MPLS, né? Sim, se eu não me engano, foi a 4ª semana de capacitação. Não entrega a idade, não. Não, eu sei, eu também não posso, mas vamos lá. Eu lembro bem da capa que era verdinha, assim. Então a galera pode procurar pelo verdinho ali. Além disso, tem o Gustavo Calau, o YouTube dele, Leonardo Furtado. Tem livros muito bons, 2 em português. Porque às vezes a gente tem a questão da barreira do inglês. Tem lá, deixa eu colar aqui na minha colinha. Aqui, tem um curso também do Nick BR, em parceria com a Datacom, gravado pela Tatiane Figueiredo, muito bom também. Sim, sobre eu não conheço muito bem ela. Falam aí dela que ela consegue. Tem uma didática legalzinha, vamos falar assim. Mas de livros, o que eu tenho? Eu, inclusive, tenho esses livros, sempre que alguém me pergunta, eu recomendo. O primeiro deles é TCP/IP sobre MPLS, do Antônio N. Ele tem uma capa laranja com preto. O outro livro, Redes MPLS, Fundamentos e Aplicações, que são 3 autores. Você pode botar no Google, ali no buscador, ele vem. Tem em PDF também, poder comprar. E tem um da Cisco, que é o MPLS Fundamentals. São 3 bons livros, só que o último, ele é totalmente em inglês. Às vezes a gente tem aquela barreira com o inglês. Então também, se eu for no Google, né, eu consigo usar o tradutor. Não tenham medo de clica o botãozinho da direita, traduzir. E usem também isso para ler as RFCs. As RFCs trazem muitas informações e são elas que fazem com que os fabricantes se conversem. Tem a tal da interoperabilidade, uma palavra bem grande e a gente às vezes O canal do YouTube, que nem eu comentei, o do Nick, excelente, o Gustavo Calau, o Furtado, o próprio Antônio N, que escreveu o livro ali, o primeiro TCP/IP, ele também tem um canal, um senhor super legal. E tem vários cursos livres, tanto do Nick como de fabricantes aí. Bem, Tati, a conversa tá boa, passou rápido aí, bastante informação, bem legal as dicas que você deixou aí. Espero que o pessoal busque, né, esse conhecimento aí e consiga implementar o MPLS da melhor forma. E eu quero te convidar aí para deixar um último comentário pro pessoal que você tem de dica aí para deixar, para finalizar o nosso episódio. MPLS é um mundo muito legal. Traz vários benefícios, tanto para onde você trabalha quanto para você. É o estudar uma nova tecnologia. Então, não tenha medo de nada, independente de MPLS que seja novo. Procure alguém para conversar, para explicar algo. A gente sempre aprende quando explica para alguém. É aquele momento que você tá falando assim, pá, isso aqui eu acho que eu não sei bem. A pessoa do outro lado nem sempre ela sabe todo o teu conteúdo. Então, estudem, leiam, troquem ideias com alguém. Acho que essa é a maior dica, que ela não vale só para MPLS, ela vale para tudo na vida. Então tá certo. Muito obrigado aí, Tati. Obrigado, Tati. Eu que agradeço. E vamos aos últimos avisos. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2025 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP, tanto nas versões EAD quanto nas presenciais. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comunicbr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e no Telegram, nós somos o @NickBR. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br.
Este podcast foi sonorizado por Radiofobia Podcast e Multimídia.